Olá, Vida de Mulher está no ar, recebendo a nutricionista Raquel Trentinho. Prazer tê-la aqui. Imagina, prazer é todo meu. Olá, pessoal. E ela vai tirar as dúvidas das gestantes no primeiro e no segundo trimestre. Você não pode perder. Eu sei que vocês adoram minhas dicas de alimentação, dieta, mas nada que uma nutricionista nesse momento, mamães, gestantes, para auxiliar a gente, né? Exatamente. Quero saber tudo, né? Vamos lá, conversar. Como funciona o ganho de peso no primeiro trimestre? Então, Ju, nesse primeiro trimestre, normalmente as mamães elas não precisam ganhar praticamente nada de peso. No máximo, aquelas mamães que engravidaram com peso abaixo do normal ou com peso normal, elas devem ganhar no máximo 1 quilo a 1,5 kg, né? Nesse primeiro trimestre. Viu? Não vai comer por 2 no primeiro trimestre, não. Não tem nada disso, não. Quais são os nutrientes principais, então, nesse primeiro trimestre? Então, nesse primeiro trimestre, a gente vai dar uma atenção especial para o ferro, ácido fólico e iodo. O ferro, normalmente, a gente vai encontrar em fontes de proteína, né? As proteínas em geral, carne, frango, peixes, né? Lentilha, feijão. E para melhorar essa absorção do ferro, é interessante que a gente coloque, às vezes, junto com ele, uma fonte de vitamina C. Então, por exemplo, você vai comer ali uma carne, um feijão e você vai tomar um suco de limão, né? Uma aguinha com limão, algo que tenha uma vitamina C para melhorar a absorção desse ferro, né? Desse nutriente. E quem não assim, porque eu tô tomando polivitamínico, eu tô no comprimido. Quem não acha que, por exemplo, eu não sei se eu vou comer todo dia ferro, não sei se eu vou comer todo dia o ácido fólico, aí pode tomar o comprimido, né? O polivitamínico, na verdade, é essencial, né? Porque se a mãe não conseguir realmente atingir aquela quantidade de nutrientes que ela necessita, então o polivitamínico vai estar ali de backup, né? Para dar uma estabilizada, né, nas vitaminas e minerais. Então, o outro seria também o ácido fólico, né, que a gente vai encontrar também nas proteínas e também nos feijões, né, e todos esses leguminosos. E o iodo nos peixes em geral também e nos lácteos, né, queijo, iogurtes e tudo mais. Tem uns queijos que não pode comer, né, a gorgonzola, o brie, tem uns queijos que não pode comer, que não são pasteurizados, exatamente. Até eu iria mencionar mais pra frente algumas coisas que a gestante deve evitar, que um deles seria os queijos que não são pasteurizados, né? Queijos e leites não pasteurizados, que a mamãe às vezes acaba indo, vai na feirinha e resolve comprar um queijo, né, que foi só lá feito na fazendinha e não passou pelo processo da indústria da pasteurização, né? E o gorgonzola é por causa daqueles fungos, né? Exato, que não é interessante para a mamãe, né? E o que a gente pode fazer para evitar os famosos enjoos nessa fase? Uau, essa fase é complicada, né? Que a maioria das mamães, elas têm muito enjoo, às vezes, né? Acabam vomitando e tudo mais. Então, nessa fase é interessante que a mamãe faça refeições pequenas, né? E várias vezes ao dia, para não sobrecarregar de uma vez só, né? O estômago e dar aquela má digestão. E quem já faz isso? Eu já como de 3 em 3 horas. E não funciona. Não, o que funcionou comigo foi de manhã comer uma bolachinha seca de água e sal. Tem algumas mamães que funciona, exato. Antes de qualquer coisa. Antes de qualquer comer, exatamente, comer uma coisa seca. Com o estômago vazio. Ou fruta. Uhum. Por exemplo, às vezes depois do almoço me dava enjoo. Aí eu tinha que comer uma fruta e passava. Exato, a gente tem que tentar, a própria mamãe, ela tem que tentar, né, descobrir o que melhora também esse aspecto, né? Cada mãe vai ser diferente, né? Cada pessoa é uma pessoa, então vai ser diferente. Mas o normal seria isso, né? Comer pequenas refeições ao longo do dia, não, né, exagerar em uma refeição apenas. E também diminuir aqueles alimentos com muita gordura, né? Alimentos muito industrializados, né? Tipo salgadinhos, muita gordura saturada, né? Que acaba sobrecarregando e a mamãe acaba ficando enjoada. E quais os alimentos que a gente não pode comer, que tem que ser evitado? Então, os alimentos mais importantes nessa fase são os crus, né? Ou seja, sushi, sashimi, que muitas mamães amam, né? Amo. Exatamente.
Então, esses alimentos a gente deve evitar. Carne mal passada, que tem mamães também que gostam mais de carnes mal passadas, melhor não, né? Melhor evitar nessa fase. Como a gente tinha mencionado, os leites e os queijos crus, né? Justamente, então, preferir os pasteurizados. E também os alimentos que não têm muito valor nutritivo, né? Aqueles alimentos salgadinho, fast food, né? Não tem para que a gente ficar nesse momento que o nosso baby está crescendo, está precisando de nutrientes para o seu crescimento, a gente ficar colocando coisas com muito corante, conservante, né? E gorduras desnecessárias para o nosso organismo. Agora vamos começar o segundo trimestre, que é onde eu estou com 15 semanas. Eu quero saber como funciona o ganho de peso da gestância no segundo trimestre. Então, Ju, agora... Quantos quilos eu devo engordar? Então, nessa fase agora, a mamãe ela já deve começar a ganhar um pezinho. Ai, meu Deus. Tem que ganhar. Deve se ganhar, né? Porque é importante que essa fase, o baby está a todo vapor do seu desenvolvimento. Então, ele está necessitando de mais energia. Então, a mãe, consequentemente, tem que aumentar a energia ingerida. Só para eu entender, no primeiro trimestre, a gestante não ganha muito peso. Mas ganha quantos quilos, mais ou menos? De 1 a 2 quilinhos no máximo. No primeiro trimestre. Primeiro trimestre. E no segundo? E no segundo, normalmente, a mamãe tende a ganhar 400 a 500 gramas por semana. Ah, é? E depende, claro, do peso que ela estava pré-gestacional, né? Se ela tivesse com o peso um pouquinho aumentado, ela não deve ganhar tanto assim por semana. Mas a mamãe que estava normal ou abaixo do peso, 400 a 500 gramas por semana. Isso dá quanto no segundo trimestre todo? Então, mais ou menos, em torno de uns 7 quilinhos você deve engordar para aquela mamãe que estava num pezinho normal abaixo do peso. Aquelas mamães que estavam um pouco obesas, um pouquinho menos. E aí nessa fase é interessantíssimo, né? Que a gente realmente engorde esse tanto de peso, porque o baby está a todo vapor fazendo o seu desenvolvimento, é onde ele fecha o desenvolvimento nessa fase. Então, realmente, a mamãe precisa de muita energia extra. Tá bom. Então, as calorias extras nessa fase, qual é a necessidade das calorias extras? Então, as calorias seriam em torno de 300 a 500 calorias a mais por dia, que a mamãe vai adicionar aí no seu cardápio, que assim vai fazer com que ela realmente aumente esse pezinho necessário, né? E quais são os principais nutrientes nesse segundo trimestre que são essenciais? Então, Ju, o cálcio, o ômega 3 são muito importantes e as proteínas, né? De acordo com o primeiro trimestre, a gente continua com os mesmos e adiciona mais esses, dá uma atenção especial a esses nutrientes. Então, o cálcio a gente vai encontrar novamente, nos produtos lácteos, iogurte, queijos e também nos vegetais mais escuros, brócolis, espinafre, couve, A gente vai encontrar o cálcio. Então, o ômega 3, Ju, a gente vai encontrar bastante nos peixes mais gordos, como o salmão, na linhaça, nos azeites. E o ômega 3 ele é muito importante porque ele vai te dar mais energia nessa fase, e ao mesmo tempo ele vai fazer com que você absorva melhor as vitaminas lipossolúveis, que tem algumas vitaminas que elas são melhores absorvidas quando está no meio de gordura, quando você está comendo uma quantidade boa de gordura, gorduras boas, Então essas vitaminas serão melhor absorvidas se você comer uma boa fonte de gordura como o ômega 3. Tem algum peixe que a gente não pode comer? Eu li alguma coisa sobre isso, que um peixe que tem mercúrio, eu não sei o nome do peixe. Na verdade, a gente tem que... Tem muitos peixes que têm uma certa quantidade de mercúrio. Então, a gente tem que tomar cuidado para não comer em excesso, O atum, aqueles enlatado e tudo mais. Então, a gente deve, umas 2 a 3 vezes por semana, incluir um peixe. Mas não deve se incluir todos os dias, porque a maioria deles tem um tracinho de mercúrio, então a gente não deve exagerar, E o fígado? Eu li que carne de fígado não pode, por quê? Então, Ju, justamente porque no fígado pode haver algum parasita, Uma salmonela, algo nesse estilo que possa vir a ocasionar uma toxoplasmose para mamãe. Então, melhor evitar, Adoro Pra quem fígado gosta de muito. frango no forno. Nessa fase a gente segura, bem passadinho não pode. Melhor evitar, Não vamos arriscar nessa fase. E o que a gente pode fazer para evitar a constipação? Já tô desde o primeiro trimestre. Uau, tem mamães que começam mais nessa fase do segundo, Mas como o seu caso já começou desde o início. Então, é bem recomendado que a gente aumente bastante o consumo de fibras, Então, como frutas, bastante vegetais, linhaça, chia, todas as sementinhas, que tem muita fibra,
Só que não esquecer também de se hidratar muito, principalmente com água, né? Que é o melhor líquido que existe. Porque se a gente também comer muita fibra e não tomar uma quantidade boa de água, a gente pode ficar mais ainda constipado, né? Esse negócio da água é interessante. Eu tento beber desde antes de engravidar 2 litros por dia. Quando a gente está grávida, a gente precisa beber mais ou 2 litros já é o suficiente? Normalmente a gente calcula a quantidade de água de acordo com o peso da gestante, do paciente. Então, normalmente a mamãe ela vai aumentando de peso de acordo com os meses, né? Então, ela vai aumentando também normalmente a necessidade de água. Mas a gente tem que levar em consideração, tá com sede, bebe, tá com fome, come. A gente tem que ouvir o nosso corpo, né? Tentar escutar, né? Você falar isso da água, porque antes, quando eu não bebia muita água por dia, minha cabeça falava que eu tava com sede. Mas eu entendia que era... Meu corpo falava que eu tava com sede, mas eu entendia que eu tava com fome. Tem muitas pessoas que às vezes confundem, né? Hoje eu sei que eu tava com sede. Com fome. Tem muitas pessoas que confundem. Não beber comendo, porque dá barriga. Aí eu não bebia hora nenhuma, né? Hora nenhuma, acabava esquecendo da água. Aí quando eu sentia alguma coisa, tô com fome. Eu achava que era fome, mas era sede, né? O corpo fala. Fala, exatamente. A gente tem que tentar escutar, né, o que o nosso corpo está pedindo. E tem também mais uma coisa muito importante, né, para fazer com que o nosso intestino funcione, que é a atividade física. Então, a mamãe aí, a partir do 2º trimestre, ela está super liberada para praticar, né, a atividade física, claro, com algumas restrições, mas é super importante. Então, para tudo funcionar bem, para a mamãe não ganhar muito peso e também para o intestino funcionar adequadamente, né? E tem algum alimento que deve ser evitado nessa fase? Sim, Ju, os mesmos, na verdade, do 1º trimestre continuam, né? Os crus e tudo mais, os que não são pasteurizados. E a gente tem que dar uma atenção especial nesse 2º trimestre para o açúcar. Não só apenas aquele açúcar branco, açúcar de mesa, mas todos os alimentos que têm açúcar, né? São os doces em geral, chocolates, bolos e também os carboidratos em geral que viram açúcar, né? Carboidratos simples como massa, pão, né? Arroz, tudo isso vai virar açúcar. Então a gente não deve comer em quantidades exageradas nessa fase, porque a mamãe ela pode vir a ter uma resistência insulínica nesse 2º trimestre. Então ela pode desenvolver o diabetes gestacional. Então nessa fase é essencial que a gente cuide bastante, não exagere nos doces e nos açúcares em geral. Adorei, gente. Espero que vocês tenham gostado também. Ela vai fazer minha dieta, vai tirar todas as minhas medidas. E se você que está gestante ou não quiser se consultar com ela, vou deixar o e-mail dela aqui embaixo. Ela faz consulta online também, tá? Isso aí. Vamos lá tirar a medida? Vamos lá, Ju. E a gente já volta. Obrigada, Raquel, foi um prazer. O prazer foi meu, Ju. Espero que vocês tenham gostado também. Escreve aqui pra mim que ela volta para responder todas as perguntas do 3º trimestre, viu? E a gente se encontra no próximo programa Vida de Mulher. Tchau! Tchau!